Boa noite. Boa noite a todos. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Cadê a Raíssa, que estava com tanta pressa de receber o link, ainda não entrou. Ai, ai. Vou cobrar ela lá, vou perguntar, cadê tu? Raíssa. Gente, Raíssa, no caso, é a Isabela, né? Oi? Raíssa, no caso, é a Isabela. Ah, é a Isabela? É Isabela. É, E ela já entrou aqui? Não, também não. Não, Por que Raíssa, gente? eu acho que é a irmã dela, eu acho. Não é tenho o certeza, segundo não. nome dela, gente. Se eu não me Ah, engano. Eu acho É? que é Isabela Raíssa de Fone, uma coisa assim. Ah, não sei não. Ah, eu vou perguntar, cadê você? Eu fui criada com ela e não sei por quê. Bom, mas chamo ela de Raíssa, né? Então tá. Olá, boa noite. Boa noite. E aí, assistiram às palestras da Semana da Enfermagem? Sim, professora. Gostaram? Ah, eu achei muito boa. É, muito produtiva, né? Muito esclarecedora. Uhum. Eu assisti a do Tiago, né? A de ontem, eu não assisti, não. Eu assisti as duas. A que eu mais gostei foi a de ontem. Foi com quem? Ai, esqueci o nome da mulher. Luciana. Luciana. Ah, foi da enfermeira da Secretaria de Saúde, não foi? Se eu não me engano. Isso. Ela Isso. falou sobre o quê? Empatia. E o que você aprendeu sobre a empatia? Ah, a professora já tá querendo saber demais. Não, faz parte, é uma continuidade. Aprendi bastante coisa. Ela é muito boa, explicou direitinho. A gente conversou bastante também, conversou bastante com a turma. Ah, Muito boa. e quem ganhou o brinde? Samara, acho que Letícia, se eu não me engano. Teve mais 4 que eu não sei quem é. Da turma de vocês? Não. Não. Ah, sei. Da nossa turma, acho que só 3 ou 4 ganharam. 3, eu acho, não sei. Foi Isabela, Samara e acho que Letícia. Entendi. E vocês viram que vai ter curso de punção venosa? Eu acho Aham. que a Juliana também ganhou, mano. É, e a Ganhou. Juliana. Ah, tá. Então, esse curso a gente está combinando para fazer em julho. Já tivemos um que foi no ano passado, foi feito, se eu não me engano, lá pelo. Fala, professora! O que os outros querem falar comigo? Fala! Você que é a Raíssa? Não, Isabela. Só que eu boto lá meu nome é Raíssa para ninguém ficar mandando mensagem, né? Então, Raíssa do grupo. É eu. Então, tava com tanta pressa. Ô, Tá, professora. professora. Eu Foi tenho a que tomar última a banho, fazer um entrar, monte de coisa, quase. né? Hã? Tem que tomar banho, fazer um monte de coisa, faxina, hoje sexta-feira. Ué, tem muita coisa, né? Eu vou estar tomando banho, se você me mandar mensagem. Não, você tem que ficar aqui, ó. Vou te chamar toda Eu tô hora. escutando. Então, foi feito um curso já de punção venosa ano passado, foi o primeiro e único, né? Foi muito legal, teve bastante gente e os alunos desenvolveram uma prática muito bacana lá no laboratório. Então, esse outro aí também tem tudo para ser bem produtivo, né? E vocês estão conseguindo ter aula no laboratório ou ainda não? Ainda não. Né? Ainda não foi liberado, não, né? Só a partir da semana do dia 20, eu acho. Bom, não sei se vocês estão sabendo, saiu uma lei dia 13 de maio, não, dia 12 de maio, anteontem, saiu uma lei proibindo qualquer gestante de trabalhar
em qualquer que seja o seu posto de trabalho. Nossa. Então, assim, eu acho que a tendência das coisas agora não é afrouxarem, é manter a rédea curta aí e piorar nessa questão aí do controle, né, da contaminação. Então, Oi, Ana, tudo bom? tudo bem. Mas Então, você viu que hoje nos Estados Unidos a agência deles lá, que eu esqueci o nome, fugiu o nome agora, liberou para quem já tomou a segunda dose da vacina e já tem um determinado tempo, liberou para ficarem sem máscara. Até o sim, presidente deu uma entrevista, ele e a vice, todos os dois sem máscaras. mas está podendo sim. Mas aqui É. ainda não. A coisa está não, muito aqui esquisita não. aqui. Tá mesmo. Está muito estranho. Apareceu, não sei se vocês estão sabendo, tá? Apareceu uma terceira variante aí do vírus, do Covid. É da Índia, né? Não, No do Rio Brasil. de Janeiro, tem no Rio de Janeiro. É o P1.1.2. Essa é a Nossa. terceira variante. Sim, é. Mas essa, eu achei que essa que veio da Índia, né? Então essa não é a que veio da Índia. Uma Não, que tem na Índia. e nem estou sabendo que veio o vírus da Índia, não. É, Variante da Índia. tem uma variante da Índia. Até quem está preocupado com essa variante é o Reino Unido. Ah, então vai ver que ainda nem Professora, tá quando por aqui, não. voltar, se voltar, eu acho que eu ia ficar muito neurótica. Quando voltar o quê? A normalidade? Assim, As aulas, não, as nossas aulas semana que vem, eu acho que é semana que vem, na tem próxima. que manter Eu os acho que eu ia ficar cuidados, manter o muito protocolo. Olha só, gente, essa questão de preocupação, desespero, isso realmente as pessoas acabam entrando meio que em pânico, mas o negócio é seguir o protocolo mesmo e tomar todos os cuidados. Não tem como, a gente tem que continuar vivendo, tem que sair, tem que estudar, tem que trabalhar, né? Se proteger ao máximo, né? Eu não tenho outra opção. Assim, a Até doença quem tá vacinado tá pegando. Sim, a doença está aí, mas a vida não parou, né? Então, eu soube hoje que o avô de uma amiga minha, ele vacinado com as 2 doses e ele ficou muito ruinzinho. Assim, não precisou ir para o hospital, mas teve febre, né? Todos esses sintomas aí, então não tá para brincar, não. Não tá, não. Uma amiga minha com as 2 faleceu. É? Uhum. Bem rápido. É isso aí. É a nova era aí que a gente está passando, né? E vai custar sair. Então, foi essa semana, então, só para poder a gente ir começar aqui a aula. Então, como vocês já ouviram aí, né, diversas vezes, essa semana é a semana da enfermagem, né? Por conta do dia do enfermeiro, do Dia Internacional do Enfermeiro e do Dia do Técnico de Enfermagem, que é dia 20 de janeiro, né, e dia do enfermeiro, dia 12 de janeiro. Então, foi determinado esse período aí, entre uma data e outra, de semana de eventos. Então, a partir daí, vocês terão, né, nos próximos anos aí, quando vocês estiverem ainda envolvidos na saúde, estiverem trabalhando, vocês sempre verão alguma atividade dentro desse período aí, dessa semana de maio, essa segunda semana de maio. E é importante porque traz uma reflexão para os profissionais de saúde, né? Então, é aquele momento assim, bom, vamos parar e olhar para nós mesmos, né? Não tem um momento que, quando você vai à igreja, né, que você ajoelha, ou que você se concentra para fazer sua oração lá, para pedir a Deus, para conversar. Então, é o momento que você tem para poder discutir sobre a profissão, para poder ter as propostas, né, de melhorias, as propostas de desenvolvimento de estudo que vocês fizeram, que vocês pesquisaram. Então, é um momento único, anual, que se tem para poder mostrar, né, os trabalhos de vocês, mostrar a enfermagem. E eu poderia até ter feito, né? Eu não fiz para agora, né? Eu vou fazer mais para frente aí. Mas um trabalho, poderia ter solicitado para vocês um trabalho bem legal, né? Para que vocês apresentassem, só que eu
gostaria que fosse isso pessoalmente, né? Que ficaria muito melhor com relação à nossa matéria. Bom, mas enfim, eu vou falar hoje, né, a nossa aula de hoje é sobre IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, né, os protocolos também dessas ISTs, que são as antigas DSTs, né, que eram chamadas de doenças sexualmente transmissíveis, né? Houve apenas a mudança na nomenclatura, tá, de doença para infecção. É claro, infecção é tudo que contamina, né, o ser humano e pode causar algum distúrbio, desequilíbrio, né, no corpo humano. Então, eu vou iniciar com vocês a parte de epidemiologia IST 1. Tem a 1 e tem a 2, né? Não, aqui eu estou na 2, espera aí. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, eu não sei se alguém comentou, porque eu entrei depois no grupo. No AVA, na minha matéria, você colocou o seu vídeo da aula, da correção da prova, de outra turma. Ah, é? Eu inverti? Uhum. Ninguém falou nada, não. Eu não sei se comentaram, porque eu entrei depois. Aí eu até joguei no grupo, mas só a Juliana que comentou. A Juliana falou que o dela também tá a mesma coisa, está de outra turma o vídeo. Ah, tá. Eu vou olhar lá. Porque ninguém falou nada, não. E assim, quando eu boto, o mesmo material que fica visível para você fica para todos, né? Eu não boto individualmente. Mas aí eu vou dar uma corrigida lá depois. Tá. Bom, a gente vai começar aqui, então, fazendo algumas discussões, algumas reflexões, né? Primeiro, fazendo uma busca, né? O que é epidemiologia, né? E as infecções sexualmente transmissíveis, fazendo um histórico aí dessas doenças. Então, primeiro, a definição de epidemiologia. Epidemiologia é o estudo, né, que determina a frequência e a distribuição das doenças na coletividade humana. Então, a epidemiologia ela é o estudo de tudo o que a gente pode adquirir, né, dentro do que envolve saúde, né, dos cuidados, das doenças, dos adoecimentos. E essas informações elas são contabilizadas, né, e são estudadas para desenvolvimento de tratamentos, de novos estudos. Já a vigilância epidemiológica, ela tem por objetivo observação e análise permanente da situação epidemiológica das doenças, né? No caso aqui das ISTs e do HIV, de hepatites virais. Então, eu tenho o setor de epidemiologia, né? O serviço de epidemiologia, que ele vai fazer o monitoramento, e eu tenho a vigilância epidemiológica, que ela faz a observação. Assim, trabalham juntos, né? A vigilância epidemiológica ela está inserida em epidemiologia. Porém, a vigilância é aquela no qual eu posso encaminhar um profissional para fazer uma avaliação mais descritiva, mais concreta naquele caso, né? Estudar aquele paciente, fazer aquela avaliação. Agora, voltado para as ISTs, né? HIV, hepatites virais e co-infecções. Articulando-se em conjunto de ações destinadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde. Então, o objetivo da vigilância epidemiológica tem as ações principais voltadas para promoção, prevenção e recuperação da saúde. Eu gostaria que alguém falasse para mim exemplo de promoção e prevenção da saúde dentro de vigilância epidemiológica.
que você entende, o que vocês entendem de promoção e prevenção em saúde no âmbito da vigilância epidemiológica? O uso de camisinha, né? Acho que eles fazem, né, campanhas. A campanha de prevenção, né? Como uso de preservativo, é uma promoção com vista, né? Promoção com intenção de prevenção em saúde. É isso aí que o papel de vocês aí dentro desse contexto, tá? O profissional de enfermagem, ele entra exatamente aí. Ele precisa conhecer o que é, né? O que é uma epidemiologia, o que é a doença, né? Como prevenir dessa doença, qual a importância da prevenção dessa doença, né? Então, assim, qual é a importância? Também pergunto a vocês, qual é a importância de fazer prevenção a uma IST? Evitar essas, né? Eu converso às vezes com a psicóloga, ela disse que hoje até aqui na Miguel Pereira tem... Quem está falando? Eu não estou vendo. Andréia Barreto. Abre aí, Andréia, para poder te ver. Diga. Não está abrindo, peraí. Ai, meu Deus, agora eu não quero abrir. É assim esse negócio. Não está abrindo, professora. Está abrindo, não. Abriu. Abriu. É que eu também tenho filho adolescente, né? Então, a preocupação de que ele se preserve, porque ela até me falou para a gente muito com nossos filhos, que aqui em Miguel Pereira está muitos jovens com essas doenças que já tinham até sido, né? Não tinham mais tanta evidência. E jovens com a primeira vez de ter relação sexual e ter pegado AIDS. Então, assim, agora estão de uma parte psicológica, estrutural e tudo. Então, assim, eu preocupada como tenho filho adolescente, tenho, né? De estar sempre falando com eles, usando preservativos e isso tudo, né? De ter consciência, né? Consciência que tem passos que você dá na vida que influenciam o resto da vida toda, né? E a gente, como agente de saúde, né? A gente acaba, igual dessas palestras, a gente acaba colocando na vida da gente, na nossa vida, as coisas que a gente tem visto por aí. Porque muitos jovens infectados com essas doenças que tinham, para a gente, né? Velha, que não se ouvia mais falar. Isso aí. A importância, né, do cuidado, porque a gente trabalhando com a prevenção, trabalhando com a promoção em saúde, nós estamos fazendo o quê? Uma conscientização dessas pessoas, né, a fazerem pelo menos fazer uma reflexão do autocuidado, né? Pensar em si, pensar na própria saúde, pensar na qualidade de vida. O que também a gente tem como objetivo, né? Que é a qualidade de vida, e o prolongamento da vida, né? E vida saudável. Né? O fato de viver e viver. Porque quem é portador de HIV, quem é soropositivo, leva uma vida normal. Hoje em dia, até leva uma vida normal, mas essa pessoa tem que estar sempre fazendo acompanhamento médico, tem que estar fazendo uso de medicamentos regularmente, e fora que tem a saúde um pouco, né, mais fragilizada, correndo risco de adoecer muito mais vezes, correndo riscos fica em maior vulnerabilidade, né? E fora que também, se desejar ter um bebê, né, quando encontra uma pessoa que ela queira, né, ter um filho, construir uma família, né, já se torna mais difícil. E falo também, né, de outras doenças, não só, né, do HIV, tá? É claro, algumas outras têm cura, têm tratamento, mas essa, infelizmente, ainda no momento não existe o tratamento. Existe sim prevenção para que
durante uma gestação o bebê não seja contaminado, mas não é 100% garantido que isso não vai acontecer. Quanto às hepatites, tem hepatite A, B e C, existe até a E, né? Só que no Brasil não tem. Então, a gente fala mais da A, B e C. A hepatite A, ela é adquirida por água, por alimentos, alimentos contaminados e água, né? Água suja. A B e a C por contato com sangue ou por via sexual. E existe tratamento? Existe. Só que também é tratamento muito, muito, muito agressivo. Os pacientes sofrem muito, e fora que o medicamento é caro, só tem disponível, nem sei, na verdade, né, se existe na farmácia. Eu sei que ele custa muito caro para o SUS e ele é disponibilizado no SUS, tá? E é um tempo muito longo de tratamento. Então, é sofrimento. Não é melhor a prevenção do que um tratamento de uma doença que você não sabe nem se você vai sair vivo desse tratamento? Então, articulando-se em conjunto de ações destinadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde. Também visa subsidiar, com informações relevantes, os processos de formulação, gestão e avaliação das políticas e ações públicas de importância estratégica. Em suma, informações para a ação. Então, a vigilância epidemiológica, ela tem como objetivo monitorar e captar informações, né, para tomar providências, né, e melhorias e modificações para as condições de saúde daquela população. E aí, falando, né, no modo cronológico, a notificação compulsória da AIDS e da sífilis congênita, né, a nível de território nacional, ela teve, né, a sua publicação em 1986. E aí vem sofrendo esse monitoramento, sendo acompanhado aí. A infecção pelo HIV em gestantes, parturientes ou puérperas e crianças expostas ao risco de transmissão vertical do HIV passou a ser de notificação compulsória por meio da Portaria 993. Então, essa questão da notificação compulsória são aquelas doenças que precisam ser notificadas, tá? E aí foram incluídas, né, as doenças HIV e a síndrome também de corrimento uretral nessa lista de doenças de agravos. A distribuição mundial da incidência estimada das ISTs curáveis por região, segundo a OMS. Então, esse mapa aí é mapa mundial, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, das ISTs curáveis, a gente tem, vou dar uma aumentada aqui, pela região, né? Aqui está dividido, essas cores estão divididas por regiões mesmo, tá? Na região aqui da América Latina, a gente tem uma quantidade, né, de doenças que não são curáveis, tá? Enquanto as outras, né, de colorações lilás, verde e amarela, elas já têm mais doenças curáveis. Tá? Então, a incidência, a proporção, a quantidade de doença que podem ser curadas ou não. O índice é altíssimo, inclusive o estado do Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro é que tem o índice maior de contaminados por sífilis e HIV, tá? A maior concentração de pessoas. Bom, falando então em epidemiologia, vigilância epidemiológica, vou falar também sobre o boletim epidemiológico. Ele é um documento informativo para nos orientar quanto à situação da doença no Brasil e no mundo. Contém dados estatísticos e perfil dos doentes. O boletim epidemiológico, ele é liberado diariamente pelas unidades, né, de saúde, Secretaria de Saúde, Ministério da Saúde, para nos dar o parâmetro, né,
um gráfico, assim, informações cotidianas, né, do como é que estão os índices de doenças de contaminação, tá? Por que, né, que houve a mudança dessa nomenclatura de DST para IST? Então, a denominação D de DST, ela vem de doença, que implica em sintomas e sinais visíveis no organismo do indivíduo. Já a IST, ela vem da palavra infecções, que são detectadas somente por meio de exames laboratoriais. Então, foi melhor, né, dizer exatamente, né, generalizar IST. Tanto as hepatites quanto a AIDS, elas só podem ser detectáveis por via sanguínea, né? Essas infecções, elas podem ter períodos assintomáticos, né? Como sífilis, herpes genital, condiloma, ou podem também se manter assintomáticas durante toda a vida do indivíduo, né? Caso seja infecção pelo HPV, né? O vírus da herpes. Então, essas doenças, a única forma é de contaminação por diagnóstico por exame mesmo. Agora, as atividades, né, dos diferentes níveis. Eu tenho aqui as atividades de diferentes níveis de atenção em saúde no manejo operacional das ISTs. O que é isso? A diferença de atendimento nas diversas formas de complexidade dentro das unidades de saúde. Então, em atenção básica, né, eu tenho atenção básica e unidade básica de saúde. Qual é o objetivo, né, do atendimento? Como que os profissionais de saúde precisam conduzir, né, essa gama de atendimento? Precisam, primeiramente, garantir o acolhimento e realizar atividades de informação e educação em saúde. Isso que eu falo para vocês. Todo profissional de saúde, ele é um educador, tá? O tempo todo nós estamos sendo consultados, nós estamos passando alguma informação. Um familiar, um amigo, sabendo que você é da área de saúde, sempre vai perguntar uma coisa ou outra. Então, a nossa função é passar informação e fazer a educação em saúde, tá? Nós somos referência nisso. Realizar consulta imediata no caso de úlceras genitais, corrimentos genitais masculinos e femininos e de verrugas anogenitais. Então, o paciente chegou a você, se queixou de que tem algum sintoma, de que tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada na sua região genital, precisa orientar ele a procurar, né, o médico lá dentro da unidade de saúde para ser avaliado, para fazer exames, tá? Então, vocês são os que recebem esses pacientes também. Realizar a coleta do material cérvico-vaginal para exames laboratoriais. Aí o médico, né, ou o enfermeiro da unidade básica de saúde vai fazer essa coleta desse material para análise, né, que é o que se faz com regularmente, né, anualmente ou bianualmente. Realizar testagem rápida ou coleta de sangue, solicitação de exames para sífilis, HIV, hepatite, e no caso das ISTs. Né? Claro, o médico prescreveu coleta de sangue para pesquisa de alguma doença. A equipe de enfermagem vai fazer essa coleta de sangue. Realizar tratamento das pessoas com IST e suas parceiras sexuais. É importante vocês saberem, todo tratamento de IST precisa que o parceiro, se tiver parceiro fixo, né, claro, o parceiro também precisa fazer o tratamento, tá? Não terá um bom resultado se esse paciente fizer o tratamento sozinho. Então, o marido ou a esposa precisa acompanhar, precisa fazer junto, tá? Então, precisa orientar esse paciente que traga o seu companheiro, né? Se for no caso de ter um parceiro fixo. Seguir protocolo do OMS para prevenção de transmissão vertical de HIV, sífilis, hepatites virais.
né? Então, o que é isso? Como é que se faz essa prevenção? O que é prevenção de transmissão vertical? O que é uma transmissão vertical, gente? Pergunto a vocês. O que é uma transmissão vertical de HIV ou sífilis? Não? Isabela? Professora, o que é o quê? Oi, professora! Oi! O que é uma transmissão vertical? Quem vai me responder? O que é uma Eu não sei o que é isso, não, professora. Agora eu tô fazendo um rango para me encher o bucho. Fez o que é de gostoso aí, professora? Oi. De janta. Olha, transmissão vertical. Professora, tem alguma coisa a ver negócio de mãe e filho? Isso aí. Ana Clara que falou? É. Isso mesmo, Ana Clara. É quando a doença ela passa durante a gestação, tá? Da mãe para o bebê. Essa doença ela passa. Então, precisa fazer esse acompanhamento, seguir o protocolo, né, do Ministério da Saúde nesse atendimento. Mas é claro que é o médico que vai fazer essa conduta, mas vocês precisam saber que existe. Notificar as ISTs conforme portaria vigente. Já os demais agravos, eles são notificados de acordo com recomendações dos estados e municípios, né, quando existentes. Comunicar às parceiras sexuais do caso índice para tratamento, conforme protocolo, é o que eu já disse anteriormente. Referir os casos suspeitos de IST com manifestações cutâneas, extragenitais, para unidades que disponham de dermatologista, caso necessário, porque nem sempre o ginecologista ele vai conseguir dar o diagnóstico preciso, né? Aí esse paciente vai precisar de dermatologista, que pode, inclusive, não ser uma IST, pode ser alguma doença fúngica, bacteriana, que esteja próximo da região genital. E aí pode confundir com uma infecção, uma IST. Referir os casos de IST complicadas ou não resolvidas para unidades que disponham de especialistas e mais recursos laboratoriais. Referir os casos de dor pélvica com sangramento, né? Com indicação de avaliação cirúrgica ou quadros mais graves para unidades, né, no qual tem a ginecologista e dispõe de atendimento que possa realizar a cirurgia. Quanto à média complexidade, é importante saber, né, que precisa se realizar as atividades elementares de prevenção e assistência, além do diagnóstico e tratamento das ISTs dentro da competência dessas especialidades disponíveis. Realizar a colposcopia. Quem sabe o que é exame de colposcopia? É aquele que bota a pessoa para dormir e enfia um negócio dentro, professora, para ver o que tem nos órgãos? Não. É exame de imagem, né? É exame de coleta, né? De material. Isso aí. Realizar procedimentos cirúrgicos ambulatoriais. Notificar as ISTs conforme a portaria vigente. Já os demais agravos, eles são notificados de acordo com recomendações também, né, dos estados e municípios, dependendo. É importante também comunicar aos parceiros sexuais, né, que está em tratamento e que ele precisa ser acompanhado. Promover capacitações para os profissionais de saúde da atenção básica. Então, vocês precisam estar sempre recebendo novas informações, precisam estar sempre sendo atualizados, porque a todo momento muda uma coisinha ou outra, tá? Então, é importantíssimo saber estar por dentro dessas informações. Já na alta complexidade, realiza-se todas as atividades elementares e intermediárias de prevenção e assistência das ISTs. Ter um laboratório de pesquisa equipado e em funcionamento, também realizando os testes de diagnóstico. Oferecer sistematicamente, né, estágios, cursos e treinamentos em prevenção para manejo clínico e laboratorial para os profissionais de saúde. Ter equipe composta por especialistas e pós-graduados, mestres e doutores, com experiência comprovada em pesquisa. É importante que a alta complexidade ela seja mais bem amparada com relação aos profissionais que estão no atendimento.
porque são casos mais graves, casos mais complexos, né? O nome já diz. Só um minutinho. Só um minutinho, gente. Espera aí. Então, o que são as ISTs, né? Elas são as infecções sexualmente transmissíveis causadas por vírus, bactérias ou outros micro-organismos. São transmitidas principalmente por meio do contato sexual, né? Oral, vaginal ou anal, sem o uso da camisinha masculina ou feminina, com uma pessoa que esteja infectada. A doença a gente não vê na maioria das vezes, tá? Exceto quando a doença ela está no seu auge, né, de desenvolvimento. Agora, o vírus do HPV. O vírus do HPV a gente não vê, tá? O homem, ele pode possuir o HPV e não desenvolve nada, absolutamente nada nele. O HPV é o vírus causador do câncer de colo de útero. E só vai ser visto, né, ou sabido da existência dele na mulher, quando ela começa a desenvolver infecção uterina, infecção de colo de útero, ou até mesmo já o câncer de colo de útero. Professora? Oi? Se tiver sífilis, pode amamentar? A mãe tendo sífilis? Precisa fazer um tratamento antes, mas até pode. Pode sim, pode. O bebê ele entra em tratamento, mas pode ser amamentado. Só não pode quando é HIV. Ô, professora, mas quem tem essa doença tem um monte de manchinha no corpo, né? Sífilis? Nem sempre, tá? Tem gente que tem. Eu pesquisei na internet. A sífilis ela tem vários estágios. Então, ela pode estar em um estágio o estágio inicial, que é o primeiro estágio, ela pode não apresentar nenhum sintoma, pode não apresentar as manchas pelo corpo. Mas também, dependendo, se já estiver evoluída nesse ponto de apresentar manchas, nem sempre o médico obstetra ele vai perceber isso. Tá? Ele pode achar que aquelas manchinhas se referem a alguma outra doença, né? Não só a sífilis causa essas marcas, mas é um indicativo, né? Isso pode acontecer. A sífilis ela pode chegar num estágio tão evoluído que pode aparecer feridinhas na região plantar, né? Dos pés, pode aparecer também na região das mãos, tá? E demora a curar. Tem que fazer tratamento com penicilina. Não é fácil, não. Ô, professora. Oi. Eu tenho uma conhecida, ela descobriu que estava com a sífilis quando ela ganhou o bebê. Aí ela teve que tomar essas vacinas, o bebezinho teve que tomar essas vacinas também, mas ela só descobriu depois que ela ganhou o neném, no hospital. Aí, com o tempo, a doença continua no bebê, depois de ter tomado as vacinas, ele continua com o vírus, né, no corpo dele ou não? Não, aí elimina, tá? Tem exame que se faz logo ao nascer, quando sabe-se que a mãe tem ou não fez pré-natal, ou a mãe não tem referência, né, de saúde nenhuma, nunca teve um acompanhamento, é feito, né, o exame de sangue nela, e após o diagnóstico, se der positivo na mãe, é feita a coleta, né, do sangue do bebê. E dependendo da quantidade de carga, né, de resultado que aparecer no resultado do bebê, no sangue, há a necessidade, inclusive, de fazer coleta da medula, tá? Da líquido, do líquor, que é direto na medula. E aí é um sofrimento para esse recém-nascido, né? Ele tem que ficar numa posição fetal e é introduzida uma agulha calibrosa e extensa, intervertebral, na altura da coluna torácica.
E aí o médico faz a coleta do líquor e manda para análise. Após essa identificação, inicia, então, o tratamento com a penicilina. Tá? Esse bebê precisa ficar internado por um longo tempo, aí, em torno aí de 10 dias, para fazer esse tratamento. Então, assim, a importância, aí que a gente vai rever a importância da gestação planejada. Diga. Ela fez o acompanhamento da gravidez tudo. Só que no último exame desse que a gente faz, né, do teste rápido, acho que com 7 meses quem faz, né, para detectar, ela não fez. Mas os outros dela deu negativo. Então, ela pode ter pegado a doença no final da gravidez também? Pode. Mas estranho porque no iniciozinho da gestação, o médico ele costuma pedir todos os exames. Então, ela fez os exames, fez não deu. esses 2 exames e não deu. Aí, no finalzinho da gravidez, que ela não fez a consulta, que ela não fez esse exame, né, esse teste que faz, acho que a gente faz durante 3. Eu, na minha gravidez, eu fiz 3 vezes. Aí, ela no terceiro, já com 7 meses, ela não fez. Aí, quando ela ganhou o neném, deu que ela estava, o marido dela estava, né, e pegou, e o marido colocou nela, né, e o bebezinho. Foi um sofrimento. O bebezinho, para poder tomar essas vacinas, foi muito sofrido. É muito próximo a mim, eu acompanhei, né? Só que ele não ficou internado, nem ela, só que a gente tinha que levar. Ia todo dia lá, né, para medicar. Todo dia lá para poder tomar essa injeção. Medicação venosa, que faz no bebê. Né? No adulto, e às vezes até faz às vezes estourava, nossa, era um sofrimento para o bebezinho. Muito triste. Não é fácil, não. Então, em maternidade, gente, o que mais... Olha, é muito caso que nasce de bebê com sífilis. Vocês não têm noção, em maternidade, a quantidade de crianças que nascem, que fazem esse tratamento. A transmissão, então, de uma IST, ela pode acontecer ainda da mãe para a criança, né, durante esse período de gestação, durante o parto ou também durante a amamentação. Da maneira menos comum, as ISTs também elas podem ser transmitidas por meio não sexual, pelo contato de mucosas ou pele não íntegra com as secreções corporais contaminadas. O diagnóstico das ISTs, elas ocorrem com alta frequência na população, né? E elas têm múltiplas apresentações clínicas. No que diz respeito ao diagnóstico das ISTs, a anamnese, a identificação de diferentes vulnerabilidades e o exame físico, né? Eles constituem como elementos essenciais. Então, durante o exame físico, deve-se proceder, quando indicado, a coleta de material biológico para a realização dos testes laboratoriais, né? Ou os testes rápidos. Teste rápido. Vocês já viram como é que faz dentro de uma clínica da família um teste rápido? Sabem como é que é? Não, já fiz. Não. Já viram esse teste do Covid, que é uma plaquinha branca que pinga a gotinha do sangue ali? Sim, eu fiz isso aí, professor. Esse eu fiz. É igualzinho. É igualzinho. Tá. A diferença é que tem 3 lugares ali que precisa colocar produto, por exemplo, bota o sangue na beiradinha dele, como ocorre lá no teste de Covid, bota o sangue naquela bolinha, e para cada quadradinho da reguinha, coloca um produto para identificar aquela determinada doença, ou a sífilis, a hepatite, e aí espera, acontece a mesma coisa. Aquele líquido vai subindo e apresenta aquela faixa de positivo ou negativo. Tá? É igualzinho. A gente tem a abordagem sindrômica, né, que se baseia nos aspectos clínicos, que é para classificar os principais agentes etiológicos e definir o tratamento, sem o apoio de testes laboratoriais ou rápidos. Não possui cobertura completa nos diferentes aspectos das ISTs. Dessa forma, né, sempre que possível, os testes laboratoriais ou rápidos, eles devem ser utilizados para auxiliar na definição desse diagnóstico. E, além disso,
sempre que disponíveis no serviço, devem realizar exames para triagem também de gonorreia, clamídia, sífilis, HIV e hepatite C. A prevenção das ISTs, então aqui eu coloquei a imagem de uma camisinha feminina, ela é bem boca larga, né, bem mais comprida, porque ela tem que ir até o final, né, do canal vaginal, e aqui o preservativo masculino. Então, o método mais eficaz para evitar a transmissão, não tem nada mais seguro do que esses métodos aqui, ó. Só tem ou esse, tá? Ou masculino ou feminino, para evitar qualquer doença transmissível. Porque o grande problema é que os jovens, né, os adolescentes, eles se preocupam o quê? Com o bebê, né? Ah, não quero engravidar. Aí se enche de anticoncepcional. Mas esquece que a doença, ela não tem cara. Quem é doente também não tem cara de doente. A doença, ela não é visível. Não tem como saber. Então, é importante essa conscientização. E não está acontecendo isso há muito tempo, coisa de anos para cá. As pessoas não estão se cuidando. O índice está bastante alto com relação a isso, a sífilis. Há alguns anos atrás, eu trabalhava com uma médica que eu achei até bastante engraçado o que ela falou. Ela tinha um namorado que ele era italiano. E 2 vezes ao ano, né? Uma vez ela ia para a Itália e outra vez ele vinha ao Brasil. Aí ficava uma temporada aqui, ela ficava uma temporada lá. E ela, toda vez que ela ia encontrar com o namorado dela, ela fazia os exames de sangue todinho e pedia ele para fazer os exames de sangue. Então, quando ele vinha, ele já tinha que trazer o exame de sangue pronto. Senão ela falou, se não tiver com os exames na mão, não adianta nem me ver, não vem nem me ver. Mas é claro, assim, parece uma neurose? Mas de certa forma ela está certa. Ela está certa. Eu não acho que esteja errada, não. Porque os homens, a gente sabe como é que eles pensam, né? Eles não estão muito preocupados com essa questão de doença. Isso é mais uma questão mesmo, nós, né, mulheres, que precisamos pensar nisso, pensar, né, no caso de ainda quem quer ainda, ou quem pode ainda ter filhos, né, ao gerar filhos, ao gerar bebês, se vai ter uma gestação saudável ou não, né, com uma doença de uma infecção dessas, sexualmente transmissível, e até mesmo a qualidade de vida. Para o homem é muito fácil, ele acha que não, isso não vai me pegar, isso não vai acontecer, se pegar eu trato, eu dou um jeito. E não é assim. Muitos homens são extremamente conscientes, agora a maioria a gente sabe que não pensa dessa forma, né? Então, cabe a nós, né, pensarmos e fazermos esse stop, né? O momento é esse de poder fazer a reflexão, né? E também como profissionais de saúde, né? Pensar 2 vezes, né? E orientar também a todo momento, orientar muito os jovens, muito mesmo, que não existe outra saída a não ser, né, o uso do preservativo mesmo, tá? Então, o que é HIV? É a sigla em inglês do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS, que ataca, então, o sistema imunológico, é responsável por defender o organismo das doenças. Então, assim, é aquilo que eu falei lá no início da aula. É possível viver normalmente com soro positivo, sendo soro positivo? É possível, se vive normalmente, mas a pessoa tem uma saúde mais fragilizada, porque o seu sistema imunológico fica afetado, mesmo que essa pessoa faça tratamento direitinho, faça todo o acompanhamento, ela tem uma vida mais... Ela precisa levar uma vida mais regrada com relação à alimentação, à exposição, locais de quais ela possa frequentar ou não, porque adoece mais fácil. Já as células mais atingidas... Professora, tem algum remédio que evita essa pessoa que é soro positivo de passar para os outros?
mesmo que esteja sem a camisinha e tal? Que eu saiba, não. Pode até ser. Eu não duvido que... Porque você já ouviu falar alguma coisa sobre isso? Sim, eu tô lembrando da série, que a menina tinha soro positivo. Aí eu lembro quando o menino descobriu, ela falou que tomava remédio, então não tinha perigo, alguma coisa assim. Eu não... Realmente, eu não sei. Eu estou um pouco por fora desse tratamento. Não tenho acompanhado, não. Tá? As células mais atingidas são os linfócitos T, que são aqueles que são os guardiões do nosso organismo, né? Aquelas células sanguíneas. E é alterando o DNA dessa célula que o HIV ele faz cópia, então, de si mesmo. Depois de se multiplicar, ele rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a infecção. Então, ele entra dentro da célula sanguínea, ele se mascara igual a célula e ele se multiplica. Então, por isso que é difícil de curar e causa tanta baixa resistência do sistema imunológico. O HIV ele é um retrovírus classificado na subfamília dos Lentiviridae. Esses vírus compartilham algumas propriedades comuns, como o período de incubação prolongado antes do surgimento dos sintomas da doença, infecção das células do sangue e do sistema nervoso e supressão também do sistema imune. O HIV, né? Assim se pega, assim não se pega. Então, se pega sexo vaginal sem camisinha, sexo anal sem camisinha, sexo oral, uso de seringa por mais de uma pessoa, transfusão de sangue contaminado, da mãe infectada para o filho durante a gravidez, no parto e também na amamentação. Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados. Assim não pegam sexo desde que use a camisinha, por masturbação, beijo no rosto ou na boca, suor e lágrima, picada de inseto, aperto de mão ou abraço, sabonete, toalha, talheres, né, utensílios, né, de uso pessoal, não pega. Doação de sangue também não pega, porque as pessoas que são os doadores de sangue passam por triagem, tá? Então, esse sangue ele é examinado diversas vezes por diversas doenças. Então, esse sangue que é receptivo, né, que é doado, ele realmente é um sangue garantido, tá? Hoje em dia, o banco de sangue ele é muito seguro, né? Até alguns anos atrás, as transfusões elas aconteciam praticamente assim, dentro do hospital, né? Se aquele paciente precisasse de sangue, alguém do mesmo tipo sanguíneo ia lá e doava praticamente direto, assim, de um para o outro. Então, não existia todo o cuidado que existe hoje, tá? E pelo ar também não se pega. Então, existem, né, dentro das unidades de saúde, né, quais são os protocolos, como que é feito o atendimento, qual é a demanda, né, qual o norte que os profissionais precisam, né, o que eles se baseiam. Então, tem o boletim epidemiológico, né, do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Ele é publicado anualmente e apresenta, então, informações sobre os casos de HIV e AIDS no Brasil. A gente tem também, com relação às regiões, estados e capitais, de acordo com as informações obtidas pelo sistema de informações utilizados, né, para a sua elaboração. Então, como que esses dados são mostrados? As fontes elas são utilizadas para a obtenção dos dados, né, que são as notificações compulsórias dos casos de HIV e de AIDS no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, através do SINAM. Então, o que é o SINAM? SINAM ele é um formulário que toda unidade de saúde precisa ter. Esse formulário a gente tira até em site, tá? Do Ministério da Saúde, a gente consegue tirar. Site de notificação. Então, tudo que há necessidade de fazer a notificação precisa ser preenchido nesse formulário padrão.
E esse formulário, depois, ele é enviado para a Secretaria de Saúde, que vai encaminhar, né, para o sistema de saúde para fazer a contabilidade aí desses dados. Os óbitos notificados na causa básica por HIV e AIDS, não, CID-10, é o B20 e o B24, no Sistema de Informações sobre Mortalidade. Os registros de Sistema de Informação de Exames Laboratoriais, os registros de Sistema de Controle Logístico também de medicamentos, tá? Aqui, ó, modelinho do formulário do Sinan, coloquei aqui para vocês, tá? Então, esse aqui especificamente é para notificar a AIDS, tá vendo aqui? A AIDS B24. Aí vem aqui, preenche todos os dados daquele paciente. Município, né, de habitação, município de notificação, o endereço da pessoa, todas as informações, se é gestante, se é homem, se é mulher, qual a idade, qual é a raça, escolaridade, nome de mãe, dados complementares do caso, provavelmente, né, o modo de transmissão, se a pessoa sabe ou tem suspeita de como que adquiriu a doença, tá? E aí todos esses dados são preenchidos e são enviados. Aí aqui a gente tem gráfico de detecção de AIDS, né? Então, além das informações que são constantes no boletim, os dados específicos para cada um, né, dos 5.570 municípios brasileiros, eles podem ser visualizados por meio de painéis de indicadores epidemiológicos, tá? Disponíveis no endereço do governo aqui, ó. Deixa eu ver se consigo abrir para vocês verem. Esse dado é só para pessoal da saúde, né? O quê? Esse Sinan? É. Ele é utilizado só nas unidades de saúde, né? Uhum. Para notificação. Você fez um atendimento, você faz esse preenchimento desse boletim. É claro, mediante diagnóstico, mediante, né, já tudo certinho, tá? Deixa eu ver se consigo abrir aqui. Vocês estão vendo a tela compartilhada ou não? Professora, eu fiz um negócio do fluxograma sobre HIV mesmo. E no fluxograma apareciam as mesmas informações. Isso aí é só quando faz o diagnóstico ou antes também? Que tinha que perguntar se a mulher era grávida ou não, que tinha que fazer várias coisas. Eu não entendi a sua pergunta. Você pode repetir? O quadro que você passou, que tem que ser preenchido, é só depois... quadro não, é formulário do Sinan. Isso, o formulário. Mas, assim, ele só pode ser preenchido depois do diagnóstico ou antes também. Porque no fluxograma que eu fiz, pede as mesmas informações, entendeu? Para perguntar para a pessoa. Isso. No caso de suspeita também, tá? Ele pode ser preenchido quando se suspeita da doença. E aí, o que acontece? Você suspeita, você vai separar aquele formulário e vai aguardar o diagnóstico médico. Quando esse diagnóstico ele sai, se der positivo, você notifica esses dados que você coletou. Se der negativo, você simplesmente descarta esses dados, tá? Entendi. Funciona Teve uma assim. época aí que férias era um índice maior no estado do Rio de Janeiro de AIDS. Não sei se ainda é, mas notificaram uma vez aí. A última informação que eu tenho é essa também, que o Rio de Janeiro é alta concentração mesmo, tá? De doenças. Então, vocês estão vendo minha tela compartilhada aí? Estão conseguindo ver? Sim. A página de doenças de condições crônicas e infecções sexualmente A minha não transmissíveis. está, não. Ana. Mas está aparecendo para alguém aí? É um gráfico. Para mim está o gráfico, o gráfico de detecção. Não, então não, peraí. Não é o gráfico que eu quero mostrar, não. Porque é o quadrinho que está do lado, professora? Eu vou abrir Além aqui, das informações constantes? Não, é uma página da internet. Sabe sim. qual é o problema? Que eu minimizo aqui todos os ícones do Zoom e depois, para eu achar, fica meio enrolado. Aqui, ó, novo compartilhamento.
E agora? Foi. Isso aí. Sim, foi. Ah, legal. Então, aqui a gente tem, né, é o site do governo, né, do Ministério da Saúde, que é o departamento, né, de doenças, né, das quais eu estou falando. Aí aqui a gente tem o painel de indicadores epidemiológicos. Tá? A gente tem, olha, sobre cada uma, infecções sexualmente transmissíveis, hanseníase também, a gente tem hepatites virais, HIV, micoses, tuberculose, tem várias doenças também, não só das ISTs, mas de outras várias doenças. Tá? Sistemas de informação de agravos de notificação, aqui, ó. Aqui eu consigo o formulário SINAM. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Deveria abrir. Ah, vai abrir. O SINAM, Sistema de Informação de Agravo de Notificação. Aí que fala tudo sobre ele. Aí aqui a gente provavelmente baixa o formulário. Deixa eu mostrar aqui embaixo. Painel de indicadores. Vamos abrir aqui. Painel de indicadores de gestantes vivendo com HIV. Tá? Painel gestante. O painel interativo, ele é atualizado, então, aqui, ó, mensalmente, apresentando informações oriundas da funcionalidade do monitoramento de gestantes vivendo com HIV. Disponibilizada de informações sobre o perfil das gestantes, como a última carga viral disponível dos sistemas de informação de saúde. Então, é bem legal aqui esse site, depois se vocês quiserem entrar, para fuxicar mesmo, vai entrando em doença por doença, vai conhecendo, vai vendo aí as atualizações e os dados obtidos aí, é bem legal, tá? Aqui, ó. Perfil de gestante, dados clínicos, aqui a proporção também, perfil da gestante vivendo com essa carga viral, que é detectável. Então, aqui, ó, Rio de Janeiro, São Paulo, maior índice, mas também, olha, São Paulo é onde tem uma maior população, né, do Brasil. Então, 160% delas vivem em São Paulo. Em segundo, Rio Grande do Sul. Em terceiro, Rio de Janeiro. Né? E os outros estados aí até que tem uma quantidade. Desculpa, nossa, estou com soluço hoje. Uma quantidade muito pequena. Ô, Ana, Oi? o Rio Grande do Sul, né, por ser um estado, entre aspas, bem. Os outros falam até que é um estado à parte do Brasil, tem muita gestante com HIV, né? Tem sim. Não é? Porque é um estado que tem bastante escolaridade, né? Em relação. Não era para estar com esse alto índice de gestante com HIV. Aí entram várias questões, eu não digo nem só a questão da escolaridade e essa relação, ela é muito, muito interessante, sim. Mas eu acho que aqui no Rio de Janeiro existe um comportamento, assim, uma teoria de comportamento humano diferente de qualquer outro lugar. Eu nunca vi determinados comportamentos, assim, estou dizendo comportamento sexual mesmo, com relação. Oi? Estou falando, nem precisa ser longe. Eu tenho uma vizinha minha aqui que está com 17 Você pode falar mais alto um pouquinho? Ah, tá. Eu tenho uma vizinha aqui, minha, que ela está com 17 anos. Mas, sabe, está numa situação terrível. Há pouco tempo ela pediu a vizinha se comprava pílula do dia seguinte, que suspeitava que estava grávida. Não tem um pingo de cuidado em relação a essa parte sexualmente. Sabe, eu fico assim horrorizada de ver. E a mãe também desgovernada, fica sem direção. Aí eu fico, dá até pena de ver uma moça tão bonita nessa situação, sabe? Não tem, tá um caminhão descendo morro abaixo sem freio. É disso que eu estou falando, dessa questão da orientação sexual,
A pessoa pode fazer, tem um momento que ela inicia a vida sexual, tem um momento que isso acontece, mas precisa ser com juízo, né? Com orientação. Agora, se tem uma mãe também que não passa essa noção, né? E parece que essa concentração de pessoas desse perfil é muito grande no Rio de Janeiro. Então, eu vejo, inclusive, pessoas estudadas, tá? Que falam assim, eu quero é curtir, eu quero aproveitar, eu quero é viver. Espera lá, Verdade. mas você pode viver. Conhecidas próximas, assim, eu acabei saindo com aquele cara e acabou que eu acho até que eu engravidei, acho que era, e queria depois tirar filho. Falei, olha, você devia ter pensado. Pô, foi uma vez só, foi um lance, e aí você dá esse mole, você sai com um cara que você nem conhece, né? Sai com uma mulher que você não conhece, e aí pronto, e aí acha que porque tá bonitinha, tá bem vestida, tá cheirosa, que não vai passar doença. Passa. Mas aqui em Miguel Pereira, né, tem muita menina assim que nem sabe quem é o filho, que sai com sim. E assim, a minha filha estudava lá em São José da Rolinha, né? É rural. Mas eles fizeram uma palestra maravilhosa, chamaram os pais, os alunos, enfermeiros, sabe? Antes da pandemia. Fizeram uma palestra para eles, porque tinha meninas de 13, 14 anos já assim, entrando na vida sexual, e eles falando como se fosse nada. Aí, assim, foi importante. Eu gostei muito da palestra, achei muito importante. A enfermeira explicou que é a menina que se prejudica mais, que o homem continua a vida, entendeu? Como ela está falando, o homem nem está aí, mas a menina tem que ter a sua responsabilidade, né? Então, assim, a gente aqui em Miguel Pereira é rural. E ainda acontece muito disso, das meninas acreditarem e ficarem grávidas, os rapazes irem embora. E a responsabilidade para a avó, para a pessoa. Mas eu acho que isso muito é da orientação familiar, né? Porque exatamente, Patrícia. Eu tenho uma filha de 22, vai fazer 23 anos em setembro, e eu sempre falei para a Emanuele, sempre sentei, conversei e falei, os menores dos seus problemas é uma gravidez. É verdade. Agora, se pegar uma doença, aí fica difícil, Eu sempre orientei, sempre falei, olha, Emanuele, presta atenção, hein? Eu falava até porque eu sou bem... Mas, Patrícia, as meninas de agora... Professora, isso é muito verdade. Eu acho que eu estou no lugar de fala porque eu fiz 16 agora e meus pais sempre conversam comigo sobre tudo, absolutamente tudo. Eles conversam. Tem que começar de agora, que você tem 16 anos, para você ter noção do que é. E não você pode soltar sua filha para o mundo sem explicar. E você já está você está inserida numa formação de profissional de saúde, então você tem que pensar como tal. Porque o que você mais vai ver, se você cair nesses hospitais públicos aí, é ver pessoas doentes. No meu época de estágio, eu fiquei assim, certamente assim, eu sofri um trauma muito grande, porque, primeiro, não era enfermagem que eu queria fazer na minha vida. Eu acabei caindo na enfermagem por acaso. Caiu de paraquedas. Caí de paraquedas. Pra vocês terem uma ideia, nem sangue eu podia ver que eu desmaiava, tá? O meu marido tinha problema de vasos nasais aqui, que ele tinha muita alergia, e aí o nariz dele, de volta e meia, sangrava. Minha filha é assim também. Eu via o sangue saindo do nariz dele, eu desmaiava, eu caía no chão dura. Era incrível. Socorreu o pobre, coitado, foi cair. Não, isso antes de entrar para a enfermagem. Aí... Nossa, tá me ajudando muito, tá? Falando isso. Tá vendo? Tá vendo? Aí, tanto que quando eu falei que eu ia fazer enfermagem, ele falou, você não aguenta ver o meu sangue, você vai mexer com o sangue dos outros. Eu falei, mas foi o que eu passei para a enfermagem, eu vou fazer, vamos ver o que vai dar. Enfim, acabou que eu fui fazendo, fui me adaptando. Os primeiros dias dentro do anatômico foram bastante traumáticos também, porque com relação ao cheiro forte de formol, aquelas peças anatômicas, peças humanas, né? Então, eu tive aquele contato e fui começando a me conscientizar. Bom, eu preciso ingressar. Aí fui pesquisando sobre a profissão, sobre, né, tudo mais. E falei, não, então é isso que eu vou fazer, é isso que eu quero. E aí, logo no estágio, meu 4º ano, né? Eu fui para estágio, adivinha onde que eu caí? Emergência, sala
de emergência do Souza Aguiar, na sala amarela do Souza Aguiar. Nos carniceiros, hein? Você foi bem premiada. Olha, eu e meus colegas apelidamos... Ou era para você fugir, ou era para você ficar, né? Não tinha opção. Nós apelidamos a emergência de faixa de Gaza, porque, primeiro, para a gente entrar na emergência, era aquela porta bang-bang de plástico, quando passava ali, o odor fétido entrava por aqui, ó, o cheiro, aquele cheiro horroroso de carne podre. Já era seu cartão de visita. E só saía dias depois. Então, o que nós desenvolvemos? Uma tática, uma estratégia que vocês vão aprender. Já estou passando a dica para vocês. Comprar Vic Vaporub e passar no nariz, assim, ó. Isso é o que mais tem. Já vi nos filmes, professora, já vi nos filmes. Já viu? E aí a gente fazia dessa forma. E lá eu vi muito paciente soro positivo jogado nos leitos, morrendo, com lesões por pressão gigantescas por várias regiões do corpo. Então, aquilo dali para mim foi assim, é a reta final do ser humano, né? Como é que chega nesse nível? Né? Chega nesse nível porque adquiriu uma doença que ele não acompanhou, não tratou, não identificou e foi parar lá. Cuidou, né? Bateu lá, sem recurso, morreu da pior forma possível. Então, quando vocês começarem a vivenciar isso, vocês vão dar muito mais valor, né, às coisas que eu estou falando agora. Lá na frente, vocês vão lembrar de uma coisa ou outra e vão começar a ver essa realidade, porque vocês não conhecem essa realidade ainda. Tá? Um pouquinho eu já até conheço, né? Mas... Ô, Ana, deixa eu fazer uma pergunta. Eu tenho, até a tia dessa menina que eu comentei é uma desgovernadinha também, mas aí pula vai para o lado masculino, agora está morando com uma mulher, assim, está nesse nível. Mas ela está se decidindo, mas já tem 20 e poucos anos. Ela agora ela apresentou um tempo atrás cheia de ferida nos seios. Aí acho que agora ela resolveu, essa mulher que está morando com ela, acho que deve estar ajudando, ela resolveu fazer um tratamento. Ela está com 7 nódulos no seio. Será que isso tem alguma relação com se ela possa estar com alguma doença sexualmente transmissível? Ou não tem nenhuma relação? Porque eu achei tanto nódulo, 7 nódulos. Pode ser câncer de mama. Isso que eu pensei nisso, na hora que uma amiga me relatou, eu logo fui no câncer de mama. Mas como ela não tem diagnóstico, não tem uma reta para... Não tem muito discernimento, as relações sexuais, né? Eu fiquei naquela dúvida. Olha, se esses nódulos forem só na mama, eu tenho 99% de chance de acertar que é câncer de mama. Agora, se esses nódulos estiverem espalhados, né, em outras regiões, pode ser sífilis. Eu vejo isso na minha cabeça, porque ela não me falou se ela estava no resto do corpo. Quando ela me falou, eu falei, 7 nódulos, por minha pouca experiência, quase nenhuma, eu acho que isso é um câncer de mama. É muito nódulo. Acredito que nesses 7 não vai ser benigno, mas como ela não tem, né, uma orientação sexual certinha, né, uma vida sexual certa, eu fiquei na dúvida. Depois eu vou apurar e te falo realmente se estava certo 50%. Mas a questão né, até da orientação sexual dela não tem a ver com essa questão. Mas é importante ela ter essa consciência de que isso é uma doença e pode ser uma doença grave. Né? Então, ela precisa parar e tomar um juízozinho aí para tratar. Professora. Pela idade, né, para não chegar à morte. Professora, uma pessoa infectada, quando ela tem um filho, qual a chance da criança nascer com a doença também? Ou não tem chance? Porque aqui perto da minha casa tem uma mulher. Ela tem uns 5 filhos. Aí, tipo assim, ela falece infectada, as que são infectados, diz ela que tem uma mancha. Um tem uma mancha na cara, outro com o braço todo manchado, isso é verdade? Mas você está falando de quê? Do HIV? Olha, existe chance. Eu não tenho como te precisar a porcentagem de chance de acerto ou de erro, tá?
mas existe chance, mesmo que ela não faça um pré-natal, de que esse bebê não nasça contaminado. Mas também existe grande chance que ele nasça contaminado. Mas quando se faz o pré-natal, existe a maior chance, realmente, diminui bastante a chance dele nascer contaminado. Tá? Tem que ser cesárea, né? Normal, né? Oi? O parto tem que ser cesárea? Tem que ser cesárea. Tem que ser. Professora, mas ela é tudo normal. Meu pai que leva ela para ganhar, ela já sai ganhando pelo carro. Não sabe, mas não sabe se tem ou se não ela tem. Ela não faz pré-natal nenhum, só descobre que tá grávida porque a barriga cresce, já descobre ganhando, tudo errado. Tem uns 5 filhos, já tá grávida de novo. De repente até as crianças têm, né? E não se sabe, né? Então, ela fala que os que têm são manchados, isso é verdade? Tipo assim, pode ficar manchado, com mancha de nascença? Eles são todos moreninhos, aí uns têm a cara meio branca. Não. Pelo sangue, né? Pelo sangue. Só mesmo pelo sangue, né, para identificar. Essa mancha aí é outra coisa, se é mancha de nascença, isso já realmente vem de mãe e pai, isso vem, né? Isso não é da doença, não. Tá? Ô, professora, mas quem tem uma doença sexualmente transmitível e tiver o filho normal, tem uma grande chance dele ter, né? E tiver o filho normal, que parto normal, você quer dizer? Parto normal, isso. Então não porque pode. Geralmente quando os médicos sabem da doença da mãe, é cesárea. Isso, é dessa forma mesmo, para evitar o máximo de contato para não ter a contaminação, tá? Bom, vamos falar então aqui um pouquinho das doenças, tá? Eu vou apresentar aqui para vocês o cancro mole, que é o cancroide. Ele é causado por bactéria Haemophilus ducreyi, sendo mais frequente em países tropicais. Forma de contágio, transmite-se pela relação sexual com a pessoa infectada sem uso de camisinha, né? Sem uso de preservativo. Então, os sinais e sintomas, eu tenho as feridas múltiplas e dolorosas de tamanho pequeno na presença de pus que aparecem com frequência nos órgãos genitais, tá? Região do pênis, ânus e vulva. Pode aparecer nódulos também, caroços ou ínguas na virilha. Diagnóstico e tratamento. Ao se observar qualquer sinal e sintoma de cancro mole, a recomendação é procurar um serviço de saúde. O tratamento ele deve ser prescrito pelo profissional de saúde. Tá? Quanto à gonorreia, vocês estão vendo aí a foto do que é uma gonorreia? Sim. É uma secreção esbranquiçada, com odor forte, né? E dá muita coceira também. São causadas por bactérias e, na maioria das vezes, elas estão associadas causando infecção que atinge os órgãos genitais, a garganta e os olhos. Os sintomas causados por essas bactérias também eles podem ser provocados por outras bactérias menos frequentes, tá? Então, existem várias bactérias que podem causar, né, desenvolver essa doença. Sinais e sintomas, então, é a dor ao urinar ou no baixo ventre, corrimento amarelado ou claro, fora de época da menstruação, dor ou sangramento durante a relação sexual. A maioria, né, das mulheres infectadas não apresentam sinais e sintomas. Os homens eles podem apresentar ardor e esquentamento ao urinar, podendo haver corrimento ou pus, além de dor nos testículos. Diagnóstico e tratamento. Na presença, né, de qualquer sinal ou sintoma dessa IST, recomenda-se procurar um serviço de saúde para esse diagnóstico. E aí, todo parceiro sexual, né, o parceiro sexual precisa também iniciar esse tratamento, né, como eu já falei antes. O que pode acontecer? Causar uma conjuntivite neonatal, né, se a mulher gestante estiver, né, com essa doença, né, durante o parto, ela pode desenvolver essa conjuntivite no bebê ao nascimento. Há possibilidade de transmissão dessas infecções no parto vaginal. E a criança ela pode nascer com conjuntivite e levar desculpa, e levar ela à cegueira, inclusive, tá? Vocês já ouviram falar no nitrato de prata que pinga nos olhos do bebê quando ele nasce?
um colíriozinho? Já ouvi falar. Então, é para prevenir. O nitrato de prata é para prevenir conjuntivite neonatal, porque bebê pegando conjuntivite pode causar cegueira, tem grande chance de causar cegueira. Então, deve-se aplicar, né, o conjuntivite na primeira hora após o nascimento, ou seja, ainda na maternidade, ainda lá na sala de parto, tá? Para prevenir essa conjuntivite. Além da conjuntivite, a infecção do recém-nascido pode atingir os órgãos internos, com o aumento da gravidade da infecção, por vezes também necessitando de internação hospitalar para o tratamento. Tem uma historinha antiga da minha tia, que ela falou que na época dela, assim, mãe não falava nada, né? E ela sentiu, ela tinha uma coisa estranha na cueca dele. E ela sempre foi bem, assim, limpa. O que ela fez? Ela já separou a roupa. Aí ela foi, ó, para tu ver quanto tempo tem. Ela foi no doutor Muniz, e falou, seu marido teve aqui, gonorreia, separa tudo dele. Quando ela chegou em casa e falou com ele, separou, ele ficou muito enraivado, foi falar com a minha avó, que ela não queria dormir com ele, porque estava querendo isso e aquilo. Ela falou que ela até trabalhou no hospital há muitos anos, na Santa Terezinha. Então, ela falou que foi depois de muitos anos que ela foi saber de realmente o que era, porque eu gosto de estar falando que tem jovens aqui de 16 anos, você está explicando tudo direitinho. Então, hoje tem muito mais informações, né? As mulheres, as pessoas sabem que tem que tratar e se prevenir, né? Antigamente, era muito difícil até de você não querer dormir com um parceiro que estava com isso, porque... Existia um tabu, né, muito grande. E até porque também, gente, isso daqui é o reflexo de uma traição conjugal, né? Quando a pessoa desenvolve uma doença, assim, né? Você não conhece, ou você já convive com a pessoa há anos, ela nunca teve, de uma hora para outra ela desenvolve uma doença sexualmente transmissível. Ela está... Professora, ferida no útero pode ser através de doença também? Ferida no útero, não, nem sempre é doença, pode ser apenas como é que eu vou te dizer? Não chega a ser ferida. A mulher falou lá com a minha prima que era isso. Eu falei para ela que o namorado dela estava traindo. Não, acreditou? Aí a gente ficou nessa de por isso ou não é por isso tem que não ver, é. olha só. Aí, peraí, só um minutinho. Aí tem que ver se tem que fazer lá o Papa Nicolau para ver se é uma IST, pode ser um HPV iniciando um câncer de colo de útero ou alguma doença assim mais grave, ou pode ser simplesmente uma lesão pelo ato sexual, né? Pode causar uma lesãozinha. Ela fez uma cremação, né? O nome. Uma coisa assim. Ela fez uma cauterização. Isso. Então é uma lesãozinha, provavelmente pelo ato sexual mesmo. Tá. Alguém mais quer falar? Professora, outra coisa. Candidíase pode ser sexualmente também, não é? Uhum. Também. Ela pode ser pelo fato da região genital ficar úmida, né? Mulheres usarem calças muito apertadas, pouca ventilação, muito aperto, calcinha de lycra que não deixa a bichinha respirar, aí pode desenvolver uma candidíase, entendeu? Entendi. Tá? Mas a candidíase, dizem que nós temos ela, né? É só quando a imunidade abaixa também que ela aflora muito, né? Não, tem que ver. Quando eu tive isso, minha mãe olhou para mim assim, já na clara, eu vou te bater. Eu, não, mãe, não sei por que eu tô com isso. Não, isso acontece mesmo, tá? É muito comum no calor, principalmente, verão, e que usa-se muita calça. Oi? Para eu entender, a candidíase é aquela coceirinha chata, né? Coceirinha, corrimento. Tá? Entendi. Isso trata fácil. O ginecologista passa uma pomadinha com um aplicador e aí cura isso rapidinho. Tá? E não é nada grave. Candidíase não é uma doença grave. E nem sempre é sexualmente transmissível. Então, o que é o condiloma acuminado? Agora o HPV, a gente vai falar. Sigla em inglês de papilomavírus humano,
É um vírus que ele infecta a pele ou mucosas, né, sendo oral, genital ou anal, né, sexo oral também pega, das pessoas, provocando verrugas anogenitais na região genital e ânus e câncer, a depender do tipo de vírus, né? Então, existem vários vírus, né, do HPV. A vacina, ela protege contra alguns, não contra todos, tá? A infecção pelo HPV é uma infecção sexualmente transmissível. Então, aqui a imagem de um HPV, né, na pele. Olha só como é que é um aspecto feio, um aspecto... São umas verrugas, né? Parece um cachinho de... Só fala que esse daí não é tal de crista de galo, sei lá como é que tu fala assim. Isso aí. É que minha tia fala um montão de coisa comigo hoje, negocinho. Ela é da saúde? Muito tempo lá na Santa Terezinha. Não sei se você morou aqui, sabe? Sim, eu nasci na Santa Terezinha. Eu também. Minha tia trabalhava lá, Maria. Maria? Uhum. Ela trabalhou na fundação também? Uma senhora? Não. Não? Só lá. Eu lembro, quando eu era criança, tinha uma senhora que era da enfermagem na época. Maria. Dona Maria era conheceu? Você conheceu, Patrícia? Conheci. Ela era gordona, era negra, gordona. Todo mundo adorava ela. Eu tive um problema na minha mão que eu chegava lá, eu tinha que ir lá todo dia fazer curativo. Eu chegava e falava assim, que eu tinha pavor naquela época, era adolescente. Um amor. Tia Maria. Aí, doutor Orloff, naquela época era viva, falando assim, só ela não tem sola de meia. Eu falei, para mim tem, só ela. Se ela não puder fazer, ninguém bota a mão na minha mão. Eu volto para casa. E vou te dizer... Eu fazia aquele escândalo, ela vinha. Calma, ela tratava as pessoas, coisa que médico não tratava. Ela dava as dicas certas. Né? Porque eu não sei, ela é igual minha sogra. Não sei se você chegou com minha sogra, trabalhou 20 anos de auxiliar de enfermagem, Sônia Monsores, na fundação. Conheço de nome, Sônia Monsores. Então, ela trabalhou muito com o Peralta, né, Alcice, esse povo da ginecologia. Ela, então, trabalhou com ela. Ela era um amor, Dona Maria. Gente, acho que minha sogra até madrinha, uma das filhas dela. Ela é um amor. É a madrinha da filha mais nova dela. Mas ela era um amorzinho de pessoa, né? Nossa, não tinha... tratava a gente como um filho, como as filhas dela. Muito boa mesmo. Aí, você falando esse comportamento aí delas, aí você consegue enxergar a humanização, né? Na época elas não sabiam o que era isso. Se falasse para elas em humanização, né? Também isso veio a ser discutido agora, muitos anos depois. Mas se falasse, nossa, você é uma profissional humanizada, ela ia falar, o que é isso? Ela era. Né? E elas sabiam aplicar isso sem saber a existência do que é. Exatamente, exato. É o dom. Falava assim, só quero ir com Sônia Maria. Era uma outra enfermeira do hospital, Sônia Maria. Se Sônia Maria não estiver lá, eu não vou. A gente sempre, né? Porque é carinho, né? Atenção, né? Tinha pavor. Gente, hoje em dia as enfermeiras é uma pior que a outra aqui no hospital. Dá cada esporro na gente que a gente fica até com medo. Depende, tinha pavor olha lá. Depende. E tem as diferenças, tem enfermeira. Não, professora, mas tipo assim, deve ter uma entre 10, entendeu? Elas já vão te atender com a cara amarrada. Eu não posso falar agora, mas eu Samara, talvez a gente tá indo no dia errado, cara, porque toda vez que eu vou lá também é a mesma coisa. Mas tem que ter sorte. Ih, pronto. Virou bagunça. Eu não tenho nada para reclamar. Tem que ter sorte. A gente não pode ter sorte, não. Essa é uma questão muito... tudo isso tudinho aqui, ó. Não é assim, não. É muito de sorte mesmo. E tem também essa questão, gente. Por isso que eu falo. Vocês estão fazendo o curso técnico de enfermagem. Existe a graduação em enfermagem, que é o enfermeiro. O curso técnico forma técnico em enfermagem. Mas você pode ser uma técnica de enfermagem exemplar, ter conhecimento, discutir de igual para igual. E você pode não ter tanto conhecimento e trabalhar legal. Você pode querer, às vezes, colocar alguns empecilhos para que o paciente chegue até você, porque você não tem o conhecimento, tá?
E aí, o enfermeiro é o supervisor do técnico, né, dentro da unidade de saúde. Então, o enfermeiro ele precisa, inclusive estar até mais distante, né, durante o atendimento, para resolver outras 1000 questões. Então, assim, vocês precisam entender essa dinâmica de atendimento também, saber como é que funciona, o que é um profissional, como é que ele funciona e outro, né? Como é que é um atendimento e tudo mais. E vocês têm que se procurar também estudar e querer melhorar cada dia mais, tá? Para não ser mais um lá na frente depois, ó, atendendo mal as pessoas, tá? Esse negócio de atendimento, eu acho que é bem... tipo assim, teve uma vez que eu fui no hospital e era tarde da noite. Se a pessoa me responder só o básico, eu vou entender ela, porque, sei lá, são 3 horas da madrugada, ela deve estar cansada. Era só isso que você queria falar? O áudio cortou, mas só isso, é basicamente só isso. Ah, tá. Não, claro, tem o horário também, isso tudo é questão, né? Bom. Eu sou muito azarada, eu vou lá todo horário e tem sempre entojada, nunca muda. Vamos lá. Então, o condiloma acuminado, então a gente tem a transmissão, né, que é pelo contato direto com a pele, mucosa infectada. A principal forma de transmissão é a pele, via sexual, que inclui tato oral genital, genital-genital ou manual genital. Portanto, o contágio com HPV ele pode ocorrer mesmo na ausência da penetração vaginal ou anal. Também pode haver transmissão durante o parto. Então, os sinais e sintomas, infecção pelo HPV não apresenta sinais na maioria das pessoas. Então, em alguns casos, o HPV ele pode ficar latente, né, de meses a anos, tá, sem manifestar sinais visíveis a olho nu, ou apresentar manifestações subclínicas, que são aquelas não visíveis a olho nu. Já a diminuição, né, da resistência do organismo, ela pode desencadear a multiplicação do HPV e, consequentemente, provocar o aparecimento das lesões. A gente tem como as primeiras manifestações o surgimento de 2 a 8 meses, né? Mas pode demorar até 20 anos para aparecer. Né? Pode aparecer em algum determinado momento que a pessoa tem uma baixa de imunidade. Quanto às lesões clínicas, apresentam-se como verrugas na região genital e no ânus, denominadas tecnicamente condilomas, tá? Das cristas de galo, podendo ser únicas ou múltiplas também. Na maioria das vezes, né, são assintomáticas, podendo também haver coceira no local. Essas verrugas, elas normalmente são causadas por tipos de HPV não cancerígenos. As lesões subclínicas, elas não são visíveis a olho nu, podem ser encontradas nos mesmos locais das lesões clínicas e não apresentam sinais ou sintomas. Já as subclínicas, elas podem ser causadas por tipos de HPV de baixo e de alto risco, né, para esse desenvolvimento do câncer. Pode acometer várias regiões genitais, tá? Inclusive vulva, vagina, colo de útero, região perianal, ânus, pênis, bolsa escrotal, região pubiana, né? E algumas vezes elas podem estar em áreas extragenitais, mas não muitas vezes, tá? Quanto ao diagnóstico do HPV, então, entre as técnicas utilizadas para o diagnóstico das lesões anogenitais induzidas pelo HPV, recomenda-se, então, os seguintes exames. A colpocitologia oncótica do colo do útero, que é o exame de Papanicolau. Citologia oncótica anal e colposcopia, anoscopia e histopatologia. Tá? São esses os exames que podem diagnosticar essa doença. Quanto ao manejo clínico, né, das verrugas anogenitais. Então, é identificada verruga anogenital sugestiva de HPV.
Então, em circunstâncias especiais, doença disseminada, grandes volumes, grávidas, imunossuprimidos, crianças e referenciar ao especialista. Então, foi identificado nesse perfil de paciente, encaminhar ao especialista. É necessário a realização da anamnese, exame físico, tratamento na unidade de saúde. Esse tratamento será em sessão única? Sim ou não, né? Se sim, pode ocorrer uma incisão cirúrgica, necessidade, né, de fazer uma remoção cirúrgica. E então inicia-se informação e educação em saúde, né? Aí todo o contexto aí de cuidados, de promoção e preservação e promoção e prevenção em saúde, ofertas, né, de testes de HIV, IST, a ênfase na adesão ao tratamento. É importante conscientizar esse paciente que ele precisa fazer esse tratamento, precisa fazer o acompanhamento, fazer vacinação, né? Hoje em dia existe, graças a Deus, a vacina, né, contra HPV. Professora, Oi. então, a mulher que tem HPV, se ela engravidar, ela passa pro neném? Olha, precisa tratar. Não, normalmente não passa, tá? Porque aí precisa fazer o quê? O parto cesárea e não vaginal, se ela estiver com HPV, né, no momento ali do parto. Agora eles pedem, né, exame de HIV quando E se no caso ela já tiver tido o HPV, aí engravidou, mas aí ela já teve, mas no caso ela pode ter parto normal? Se ela já fez o tratamento? Aí pode. Aí pode. Tá. Só isso, obrigada. Hoje em dia eles até a gente, né, fazer o exame do HIV antes quando está grávida, né? Faz tudo, faz tudo. O importante é aquilo que eu falei para vocês, não sei se vocês vão lembrar, lá no iniciozinho das primeiras aulas. Toda gestação, o ideal é que ela seja planejada, né? Eu quero ter um filho, seja mulher casada ou solteira, né? Seja lá o que for. Ela quer engravidar, ela precisa procurar um médico ginecologista e dizer, olha, quais são os exames que eu preciso fazer, porque eu tenho intenção de engravidar. Então, o médico vai passar uma série de exames que se chamam exames pré-nupciais, né? O termo utilizado é esse. Mas não significa que seja só para casamento, né? Mas é para quem engravidar e faz os exames todos. Tá tudo bem, não tem doença nenhuma, aí tá ok. Mas dificilmente ocorre nessa sequência, né? Nessa ordem. E aí é só Vai mesmo... ser assim, né? Oi? Vai ser assim, né? Tudo certo, não tem problema nenhum. Exatamente. Então, assim, quando a pessoa se planeja, por exemplo, eu estou com um casamento marcado, eu pretendemos ter filhos e tal. Então, o legal é que faz uma consulta para ver se está tudo bem, né? Para já iniciar algum tratamento, se for o caso. Minha amiga, a gente foi fazer um plano de saúde na Unimed, aí chegou lá, ela falou assim, não vai poder passar parto, porque você não planejou, mas eu planejei, minha filha. Ela falou assim, não, se você tivesse planejado, tinha sido 3 meses antes de você engravidar seu plano de saúde. Então, sua filha não foi planejada, você que sim, mas aqui a gente não vai poder cobrir nem seu parto. Ela ficou muito chateada, mas realmente, né? Exatamente. O parto ele não é coberto pelo plano de saúde quando é feito assim em cima da hora. Normalmente tem uma carência, né? Quando faz plano, tem uma carência aí de 90 dias ou até mais para parto. Justamente para isso. Senão seria muito fácil. A pessoa vai lá, faz o plano, tem o bebê, depois encerra com o plano, né? Porque o parto ele é caro. Então, não tem essa facilidade. Bom, doença inflamatória pélvica, a DIP, é uma síndrome clínica causada por vários micro-organismos que ocorre devido à entrada de agentes infecciosos pela vagina em direção aos órgãos sexuais internos, atingindo útero, trompas e ovário, causando inflamações. Esse quadro ele acontece principalmente quando a gonorreia e a infecção por clamídia elas não são tratadas. A forma de contágio, essa infecção pode ocorrer por meio de contato com as bactérias, após relação sexual desprotegida,
Já a maioria dos casos se dá em mulheres que têm outra IST, principalmente gonorreia e infecção por clamídia não tratadas. Entretanto, também pode ocorrer após algum procedimento médico local, como inserção de dispositivo intrauterino, o DIU, biópsia na parte interna do útero ou curetagem. Tá? Então, a DIP nem sempre ela é provocada por uma doença, pode ser decorrente de algum procedimento que foi realizado também. Sinais e sintomas: dor na parte baixa, né, do abdômen, vulgo, né, chama-se de pé da barriga, de maneira mais popular, e durante a relação sexual, dor abdominal e nas costas, febre e fadiga e vômito, corrimento vaginal, sangramento e dor ao urinar. Quanto ao diagnóstico e tratamento, na presença de qualquer sinal ou sintoma de DIP, recomenda-se procurar imediatamente um profissional de saúde para esse diagnóstico, né? E em casos mais graves, inclusive, é necessária uma internação hospitalar, né, para fazer um tratamento por via venosa. O manejo, né, o fluxograma para o manejo da DIP, ele é dessa forma. Então, após a queixa de desconforto abdominal ou dor pélvica, é realizada uma anamnese e um exame ginecológico. É feito um toque vaginal ou o exame pelo Papa Nicolau, né, especular. Tem sangramento vaginal ou atraso menstrual? Sim ou não, né? Se sim, referenciar. Aí vai lá para baixo e toma as condutas, né, de tempo, avalia-se o tempo e também a adesão ao tratamento. Se não, quadro abdominal grave e dores musculares, aí tem avaliação de temperatura também, e aí segue-se para o diagnóstico de DIP. Será que é, será que não é? O médico vai ter que dar esse diagnóstico. E se essa paciente vai precisar internar ou não, né? E aí ele vai seguir essa conduta aí. O regime terapêutico para o tratamento da DIP, então, tratamento ambulatorial ou hospitalar, tá? Aí aqui tem os medicamentos que podem ser feitos. Segunda opção, primeira opção, segunda opção e terceira opção. Terceira opção existe só a nível hospitalar mesmo, tá? Que é normalmente por via oral ou também hoje já tem via venosa. Professora, as opções vai de acordo, tipo assim, fez a primeira opção, não deu certo, ou você pode escolher uma das opções? Não, as opções são de acordo com a gravidade do problema. Ah, entendi. A donovanose, o que é? É uma doença, uma IST crônica progressiva, causada por bactéria, Klebsiella granulomatosis. Acomete preferencialmente a pele e mucosa da região genital, da virilha e do ânus. Causa-se úlcera e destrói a pele infectada. É pouco frequente. Ocorre, na maioria das vezes, em climas tropicais e subtropicais. Quanto ao contágio, aí a transmissão ela ocorre pelo sexo desprotegido, né, com a pessoa contaminada, é claro, né? Sinais e sintomas: após o contágio aparece uma lesão que se forma em ferida ou caroço vermelho. Não dói e não tem íngua, tá? E a ferida vermelha ela sangra e pode atingir grandes áreas e compromete a pele ao redor, facilitando assim uma infecção por outras bactérias. Então, é uma doença chata, difícil de tratar, mas não é uma doença que leva à morte, né? Muitas das ISTs, elas são doenças chatinhas, né? O grande problema delas é que elas são chatas de tratar, são doenças que vão e voltam, são doenças que demoram a ser curadas e a maioria delas não leva à morte, mas tem esse inconveniente aí que a pessoa fica afetada aí, né, com relação ao período aí que não esteja iniciando, não esteja fazendo o tratamento. Gente, perguntas? Vamos lá. Perguntas? Eu vou passar um exercício para vocês. Vou anotar aí no bate-papo. Professora. Oi. Tá bom. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Então, professora, eu tenho uma dúvida, não está nem muito enquadrada na aula de hoje. Quero ver seu rosto, abre a câmera aí.
Xera aí, Brasil, mostra a sua cara. Tô toda bagunçada, tá me vendo? Já falei, gente, eu tenho que conhecer vocês, porque eu vou passar por vocês na rua e não vou falar, porque eu não conheço, eu só conheço a Patrícia. A Patrícia e a Andréia também conheço, só. Tô Fala. aqui. Então, é uma dúvida que eu tenho até há bastante tempo, sobre gravidez ectópica. Acho que é assim que se fala mesmo, que é uma gravidez fora do útero. Isso tem alguma relação com alguma doença? Não. Não? Não. A gravidez ectópica, ela ocorre na trompa uterina, tá? Uhum. O que ocorre? Quando a mulher está no período, né, de ovulação, os óvulos eles vêm dos ovários, passam pelas trompas, né, e caem no útero, e eles devem ser fecundados no útero. Quando ocorre a gravidez ectópica, isso não aconteceu. A fecundação, ela ocorreu, o espermatozoide ele percorreu até a trompa uterina e ele fecundou lá em cima. Tá não, porque isso aconteceu comigo 2 vezes. Que eu engravidei, aí eu fazia ultrassom e não aparecia nada. Nem saco gestacional, nem nada. Aí depois aquilo saía. Entendeu? O meu corpo botava aquilo para fora. Por isso. Entendeu? E o médico, aí eu fiz ultrassom, o médico falou que meu útero é bicorno. Só que eu já tenho 2 filhos. Tem alguma coisa a ver? No caso. A ver com o quê? Com uma gravidez ectópica que eu tive. Ectópica. Por meu útero ser bicorno. Bicorno, no caso, ele falou que é como se eu tivesse 2 úteros. Aí, especificamente, isso eu não sei te dizer se existe uma probabilidade maior para esse tipo de gestação, né, nesse perfil. Isso eu já não sei te afirmar, não. Então tá bom. Tá. Obrigada, tá, Bruno? Mas você já tem 2, você quer mais filho? Porque meu marido não tem tá. Aí você quer ter mais um. É porque ele não tem, né? Isso aí. É bom, família grande é bom, eu gosto também. Eu adoro, né? Família grande, adoro. Pena que as condições, às vezes, não estão muito a favor. Não estão. Pois não estão permitindo, mas seja o que Deus quiser, né? Vamos ver. Negócio né? é esse. Tá bom. Tá bom, muito obrigada, tá, professora? De nada. Mais alguém? Não? Bom, eu vou colocar o exercício aí, vocês vão anotar e vocês vão ter o tempo de 1 semana para fazer e vão trazer na próxima aula. Vou colocar aí. Vai fazer no caderno? Faz no caderno. É para apresentar, professora? Ou a gente vai discutir o assunto? Vocês façam no caderno e aí eu vou pegando com vocês o que vocês pesquisaram com uma, com outra, e a gente vou pedindo que vocês apresentem aí aleatoriamente, tá? Tá bom. Ok.
Professora gosta de números grandes. Achei que fosse só eu que reparei isso. Não podia ser uma doença? Poxa. Ela pede logo 10. É naquele site, né, que tem esses boletins que você passou, né? Professora, você está sem áudio. Tá bom. Agora que você falou, até então ninguém tinha falado, né? Agora eu falei para perguntar se naquele passou aqui nesse boletim. Então, deixa eu reformular aqui então a pergunta. Pesquisar sobre 10 doenças de notificação compulsória, pesquisar sobre elas e o tratamento, né? E depois pesquisar, trazer um boletim epidemiológico. Aí quanto ao boletim epidemiológico, é só entrar na internet, joga no Google, aí pega um modelo, faz uma leitura, né? E aí vocês vão dizer assim, fazer comentários do que vocês leram no boletim epidemiológico, que foi interessante, que vocês consideram que é importante nesse documento, né? Que é um protocolo que ele sai diariamente, tá? Para tratar sobre essas doenças. Ok? Dúvidas? A professora Juliana falou que a internet dela acabou, que bloqueou os dados dela. Tá bom. Gente, Ana, desse boletim epidemiológico, você quer uma doença específica ou você quer de algumas? Dos 10? Não. O que vier, o que vocês quiserem pesquisar, o que vier. Deixa eu ver aqui, por exemplo, ó, boletim. Porque aí ficou, né? Mas procurem não pegar logo o que vem de cara aí no Google, não, porque senão vai ficar tudo igual, né? Tá. Eu gosto boletim, veio logo primeiro, boletim epidemiológico do coronavírus. Aí o quê? A última informação sobre atualização sobre o coronavírus. Olha, dia 14, aí abriu o site da Prefeitura do Rio, esse é da cidade do Rio, e eu estou baixando aqui o boletim epidemiológico de coronavírus na cidade do Rio de Janeiro. Professora, qual é a doença que você quer? Não, vocês pesquisem aleatoriamente. Tipo assim, sífilis, a doença que coisa? de preferência, gente, é doença voltada para IST, né? IST, não vai botar essa aula aqui, né, voltadas dessa, né? Isso. Não vai botar sobre COVID, né? Sobre dengue, nada disso, mas tá? Como diz minha filha, não vai botar sobre a dengue. Tá bom? Mais alguma dúvida? Não, era só isso mesmo. Só isso. Então, esse é o exercício de vocês e para apresentar, então, semana que vem. Tá bom. Tá bom? Então, me despeço de vocês aqui. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom final de semana e juízo, hein? Né, Natália? Boa noite, professora. Natália, eu também conheço, ó. Boa noite. A nossa turma, a maioria é adolescente, né? Eu já percebi. Jovens. Aí a minoria são mais velhos. Aí é que mora o perigo. Aí é que mora. Elas já estão estudando, já estão em bom caminho. Elas vão ficar tudo. É isso aí. Tchau, meninas. Gente, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite. Tchau. Lavínia hoje não tá, não, gente? Senti falta dela. Tem uma aí que tem uma voz muito parecida com a dela. Daqui a pouco ela fala assim, gente, a aula já acabou. Gabriela, que tem a voz parecida com a dela. Não é? E fala igual ela, exatamente. Tá bom. Tchau, gente. Tchau, gente.